Muito bem, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Começamos hoje aqui, queridos, com um toque diferente de Jesus, né? Esse hino maravilhoso que diz isso, né? Tocou-me, Jesus tocou-me e de paz ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, ele me livrou da escuridão. É isso que dá andar com Jesus, né? Nós somos libertos, queridos, de todas as trevas, né? Ignorância passa longe, né? Falta de conhecimento passa longe, né? Toda e qualquer escuridão que remete ao pecado se afasta de nós, queridos, porque Jesus é a luz desse mundo, né? Amém? Se nós estamos com Ele, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos tudo o que precisamos em Jesus. Se você ainda não sabia disso, pegue isso aí porque é para você, tá bom? Talvez estejam faltando coisas na sua vida. E essas coisas que você pensa faltar se resume a uma palavra: Jesus. Jesus é que está faltando na sua vida para realmente você viver uma vida abundante, porque foi essa vida que ele veio para nos dar. Ele disse que veio para nos dar vida e não é qualquer vida, sabe, né? Não é igual aquela vida que algumas músicas populares aí dizendo, diz assim: ah, que vida que deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, queridos, não é essa vida não. A vida que Jesus veio nos dar é uma vida abundante, uma vida plena. Saiba disso. A vontade dele, a vontade do Senhor é fazer com que você desfrute de uma vida aqui na terra plena em todas as áreas. Mas você que precisa ter esse entendimento agora, deixando a palavra dele te renovar, né? Tirando coisas velhas que foram te ensinadas, sofismas, coisas que talvez até os teus próprios pais, né? Ensinaram para você, porque eles não tinham um outro ensinamento, então eles te deram o que tinha, claro. Então você veio crescendo com isso, mas sabe, a boa notícia é que você pode fazer tudo novo, sabe? Todos os dias a palavra do Senhor diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã é uma oportunidade para nós mudarmos a nossa vida, fazermos tudo diferente, sabe? Então, se você não tem se agradado da vida que você tem levado, se você não está satisfeito com o que você tem colhido, começa a mudar a tua semente, começa a mudar a forma como você tem vivido, começa a mudar, e eu garanto para você, sua vida não vai ser mais a mesma. Inclusive, a proposta aqui, nossa, né, dos nossos devocionais é isso, é que você faça do ano de 2021 o melhor ano da sua vida. Como é que isso vai fazer? Como que você vai fazer para ser o melhor ano da sua vida? Você vai precisar realmente se aproximar mais do Senhor. Como nós, por exemplo, estamos fazendo diariamente aqui os devocionais, né? De acordo com o nosso cronograma, fazendo leitura de alguns capítulos, orando, né? Trazendo sempre uma linda canção. Normalmente, né? Uma linda canção aqui, orando por você. Você vai se unir comigo, nós vamos estar em oração e nós vamos avançar aí até o dia 31 de dezembro, sua mente vai ser renovada. E assim, como está lá em Romanos 12:2, você vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, tá bom? Estamos pelo Instagram, Facebook e pelo YouTube, tá bom? Então, todos vocês que estão aí comigo, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos firmes, não desiste não. Já que você chegou aqui, ouve até o final esse vídeo. Nós vamos estar orando agora, tá bom? Nós estamos aqui no 123º dia, 123 dias já de propósito aí, e vamos rumo a 365 dias. Então, tá vendo? Você não perdeu tanta coisa ainda, ainda tem muita coisa pra frente. Determina aí, eu te encorajo para que você venha comigo conhecer mais da palavra de Deus. Não é um curso de teologia, tá bom? Nós pegamos a Bíblia na íntegra mesmo, fazemos ali um resumo do que está acontecendo naqueles capítulos para te dar um norte para quando você for fazer a leitura, você realmente assim, ficar mais claro, né? Você quando estiver fazendo leitura, fala: nossa, olha, realmente no devocional falou sobre isso hoje. Ah, tô entendendo. Porque quando você tem alguém que pega junto com você, queridos, realmente você avança. A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se romper,
romper, né? Então aqui nós somos mais do que 3, na verdade. É eu com você, você comigo, e tem mais pessoas juntos aqui, né, que estão pegando firmes nessa visão. Então nós vamos avançando. Eu te encorajo, você me encoraja, e a gente bate essa meta de fazer a leitura total da Bíblia e ainda mais, né, queridos? Vamos ser libertos de toda mentira, porque a palavra do Senhor nos diz que na medida em que nós conhecemos a verdade, nós somos libertos de toda mentira. Então o que falta para nós é disposição em conhecer a verdade, e a verdade só é uma, né, queridos? Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. É Jesus que está faltando na nossa vida, né, queridos? Então, uma dose diária para você aí é o que nós estamos aqui todos os dias para oferecer e para distribuir aí por todo esse mundo, para que muitas pessoas se acheguem a nós nesse propósito, tá bom? Então, antes de chegarmos aqui no nosso devocional de hoje, né, do resumão, deixa eu ministrar uma oração pela sua vida, tá bom? Você que pode, fecha os teus olhos agora, eu quero orar pela tua vida, e daqui a pouquinho nós já vamos fazer menção do resumo aí do que está acontecendo em 1 Crônicas, tá bom? Então vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento, Senhor. Muito obrigada pela vida desse homem e dessa mulher. Obrigada, Pai, pelo teu Santo Espírito nos conduzindo em tudo, Senhor. Obrigada por sua palavra. Obrigada pela vida abundante que o Senhor já conquistou para nós. Nos ensina, nos ajuda, Pai, a desfrutarmos dessa vida. Nos conduza em todas as coisas, Pai, nas nossas decisões, Pai. Nos conduza para sermos melhores. Porque quantas vezes, Senhor, a oração do teu povo é: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, mas não há uma disposição, Pai, no coração deles para realmente mudar, não há empenho para mudança, Senhor. Então nesse momento, Pai, nesse dia, nessa noite, Pai, independente do horário que esse homem ou essa mulher estará. Amém? Dê uma pausa aqui no vídeo, eu vou continuar, tá bom? Tô só esperando o outro também reconectar, que deu uma pausa nos dois. Voltamos agora, então vamos continuar. Pai, a oração que nós fazemos é que fome e sede sejam gerados, Pai, dentro deles, para que, Pai, o teu Santo Espírito fique livre, Pai, para agir, Senhor, e fazer conforme a tua vontade. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam supridos em todas as coisas, assistidos em todas as coisas, Pai, que eles sejam libertos e livres de todo engano, de toda opressão maligna, Pai. Na autoridade do nome de Jesus nós oramos. E porque cremos, Pai, no seu mover, nós já te agradecemos por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Obrigada pelo teu toque. E obrigada por nos encher com a tua paz que excede todo o entendimento humano. Obrigada por nos livrar de toda escuridão. Oramos em nome de Jesus, amém? Muito bem, então. Então, já que você recebe, agora de maneira muito empolgada, você vai pegar sua Bíblia. E nós vamos aqui, queridos, para 1 Crônicas. Olha só, lindamente estamos rompendo aí, mas estamos em 1 Crônica, né? Hoje vamos falar sobre capítulos 16, 17 e 18, de acordo com o nosso cronograma. Eu gosto de lembrar você o que está acontecendo aqui em Crônicas, né? Queridos, aqui nós estamos ainda fazendo menção de coisas que o rei Davi fez, né? Lá em 1 Samuel, 2 Samuel ali, quando ele estava realmente tomando posse, igual aqui, por exemplo, ele já estava como rei, né? Então, o livro de 1 Crônicas está agora, nesse momento, relembrando alguns pontos. Então, por exemplo, você vai perceber aqui no capítulo 16, acerca da arca. Ontem mesmo nós falamos sobre a arca, que ele foi na casa de Obed-Edom, lembra disso? Ele foi retirar a arca. Pois bem, foi isso que aconteceu no dia de ontem. Hoje, então, o que a palavra aqui vai nos dizer? A palavra já começa nos dizendo no capítulo 16 que ele foi lá, pegou a Arca da Aliança. Amigo, tô aqui a essa hora rompendo, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus abençoe você, viu? Amém. Então tá bom.
Tá certo. Tchau, tchau. Vamos lá, queridos, olha só. Gente, eu tô aqui fazendo gestos, é porque enquanto estamos fazendo a live ao vivo aqui pelo Instagram, sempre alguém comenta alguma coisa. Então hoje meu amigo aqui, Carlos, está fazendo um comentário, perguntando o horário que nós estamos gravando e passando para deixar um beijo, um abraço, uma boa noite. Então, tô compartilhando com você para você não ficar perdida, tá bom? Vamos lá. Queridos, capítulo 16, então começa dizendo o seguinte: então, Davi trouxe a Arca da Aliança, né? Foi levado para a tenda que ele havia preparado. Ali, queridos, nessa tenda, eles ofereciam as ofertas ao Senhor, né? Eles ofereciam tanto ofertas de sacrifício, quanto ofertas de paz, ofertas de gratidão ao Senhor nessa ocasião, né? Pois bem, olha só. O rei também, aqui no capítulo 16, ele acabou indicando alguns homens para virem, né, diante da Arca do Senhor. Então, quando você for fazer leitura, você perceberá que vai ter um rol de homens que são citados aqui, os nomes inclusive, né, desses homens que serviam ali nessa ocasião. Tá, outra coisa que eles faziam ali diante da arca, né, que o rei fez juntamente com todos. Eles deram graças ali ao Senhor e ficaram ali louvando ao Senhor em frente à arca, tá bom? Coisas importantes também no capítulo 16. Davi escolheu Asaf juntamente com seus irmãos para cantar um hino a primeira vez, queridos. Então aqui no capítulo 16 você vai perceber que do versículo 8 ao versículo 36 existe uma canção linda que parece mesmo uma oração, é muito lindo, queridos. Eu encorajo você a fazer leitura. Eu não vou ler para não ficar cansativo para você, mas só para você entender. Aqui ele vai fazer menção de tudo que o Senhor fez a respeito do povo, né? Do povo de Israel. Então vai falar sobre as promessas, vai falar sobre os livramentos, né? Sobre as vitórias, sobre as ofertas que o povo levava. Então aqui é linda, não deixa de ler, tá bom? É muito linda essa oração, é uma oração muito top, é uma canção, é mencionado na Bíblia como uma canção, mas dá sim pra gente aplicar como oração aqui, muito lindo mesmo. Tá, como é que então finaliza aqui, só pra você entender. Outra coisa que acontece, Davi deixou Asaf e seus irmãos, né, após isso, cuidando da arca continuamente, né, nessa ocasião aqui. E o capítulo 16, queridos, termina, inclusive, ele realmente fazendo a separação aqui dos homens que iriam cuidar de cada coisa. Por exemplo, aqui eles iriam cuidar do tabernáculo, né, iriam ficar ali continuamente cuidando. Os filhos de Jedutum, por exemplo, eles foram indicados para serem os porteiros ali daquele lugar, né? Então, só para você entender como é que termina o capítulo 16. Beleza. Capítulo 17, o que tá acontecendo no 17? Vou te contar agora. Vou te contar. Davi, queridos, ele morava num belo palácio, como a gente mencionou aqui também, né? Ok. Pois é, ele morava nesse palácio e o capítulo 17 vai nos lembrar quando ele chega, então, pro profeta Natan, dizendo o seguinte pro profeta: poxa, eu moro nesse lindo palácio, sabe? Aqui as paredes são de cedro. Começa a falar sobre o seu palácio. Não é justo que o Senhor fique morando numa tenda. Davi falou isso, né? Falou o profeta Natan. E o que o profeta falou com ele? Falou o seguinte: olha, pois então realize o plano, porque o Senhor está com você. Então, vou resumir tudo do capítulo 17 para você aqui. O que está acontecendo então? Davi chegou para o profeta Natan e falou o seguinte: olha, a minha ideia é construir realmente um templo para o Senhor, né? Ele merece, o meu Deus, ele merece o melhor. Se eu estou habitando num lugar bom, eu não quero que o meu Deus fique em tenda, né? Eu quero que ele fique também num palácio. Só que, queridos, a palavra vai nos dizer que o Senhor chama o profeta Natan, né? E ali fala com ele. E ali o profeta falou com ele assim, o Senhor falou com ele para que ele dissesse a Davi: olha, eu nunca pedi palácio nenhum. O Senhor já começa assim: eu nunca pedi palácio nenhum, né? Eu tirei, e mandou dizer mais assim para Davi: olha, eu tirei você do serviço de pastor. Eu fiz de você rei sobre Israel. Eu tenho estado com você por onde você tem andado. Agora eu vou fazer com que o seu nome seja mais famoso do que todos os homens mais importantes da terra. Queridos, e a coisa mais linda que você pode ver é aqui no capítulo 17, o Senhor realmente falando de tudo aquilo que ele faria com Davi, não somente isso, como também a sua descendência, né? Porque aqui, nessa ocasião, o Senhor
fez uma promessa a ele de que os seus descendentes permaneceriam no trono, né, para sempre. Então a coisa mais linda que você puder ler hoje vai ser o capítulo 17 também, porque aqui vai estar fazendo menção do Senhor falando ao profeta Natan, para o profeta Natan ir falar com Davi, né, falar inclusive sobre essa questão que os descendentes dele iriam cuidar ali do reino para sempre, né, mas também lembrá-lo que Davi é o seguinte: quem vai construir esse templo, inclusive, não vai ser você, vai ser um dos seus filhos, né, que ele vai herdar o trono e eu serei com ele. O Senhor está dizendo aqui, né, eu firmarei ele para sempre, serei o pai dele, nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Então, queridos, uma declaração linda de amor, bondade e fidelidade está aqui no capítulo 17, tá? Então, como é que terminou aqui a situação? A situação que terminou, então, também o rei Davi, diante do Senhor ali, começou a dizer e falar com o Senhor: Senhor, quem sou eu, ó Deus? E o que é a minha família para que tenha tudo isso, né? Ele ficou tão maravilhado com tudo que o Senhor falou, e você vai perceber que o capítulo 17 inteiro finalizando, é o Senhor falando, Davi tendo essa ideia genial de construir um palácio para o Senhor. Fala com o profeta Natan, o profeta Natan o encoraja para que ele faça isso. O Senhor fala ao profeta Natan para ele dar um recado a Davi. Ele chega a Davi e dá todo o recado, né? O que o Senhor cuidaria dele, mas que quem iria construir esse palácio não seria ele, né? Que seria o seu filho. E, queridos, aqui Davi, então, como realmente assim uma oração, ele faz aqui do versículo 16 ao versículo 27, queridos, é uma oração de Davi. Então, quando você for fazer leitura, você vai ficar maravilhado. Ele, inclusive, exaltando aqui o nome do Senhor, por exemplo, o versículo 20. Não há ninguém como o Senhor. Não existe outro Deus além do Senhor. Na verdade, nunca ouvimos falar de outro Deus como o Senhor. E qual outra nação em toda a terra é como Israel, seu povo? O Senhor fez dela a única nação da terra, que o Senhor resgatou para si mesmo, e o Senhor tornou o seu nome famoso, realizando grandes e impressionantes milagres. Queridos, um trechinho que eu peguei para você do que Davi está falando aqui ao Senhor. É maravilhoso. E para finalizar então o nosso devocional, porque eu sei que você vai fazer leitura, você ficou curioso e curiosa, claro, né? Para saber na íntegra tudo que está acontecendo aqui. E capítulo 18, como é que termina? Termina aqui, na verdade, assim, ele é um capítulo todo abordando acerca de algumas vitórias que o rei Davi teve, né? Então aqui começa dizendo que ele derrotou os filisteus, né? Que ele tomou Gate, as vilas vizinhas, tomou Moabe, né? Vai falar também que ele derrotou Hadadézer, lembra o rei de Zobá? Nós falamos sobre ele também. Vai falar isso, né? E ele possuiu a terra. Vai falar que quando os sírios também chegaram, né, de Damasco para ajudar o rei Hadadézer, que Davi matou 22 mil soldados. Vai falar sobre as vitórias de Davi, queridos. E aqui eu queria lembrar você que nós falamos sobre tudo isso, tá bom? Então estamos recapitulando aqui de maneira bem breve, um resumo mais breve ainda do que está acontecendo aqui, uma vez que já está mencionado no livro de Samuel, tá bom? Nós já passamos por ele. Ok. Uma outra coisa importante também que acontece aqui, né? Quando Davi trouxe para Jerusalém os escudos dos oficiais do rei Hadadézer, que ele havia vencido, né? Então ele trouxe uma grande quantidade de bronze. Queridos, e isso daqui é importante mencionar para vocês, por quê? Porque mais tarde, né, logo depois da morte do rei Davi, quando Salomão começou a construir o templo do Senhor, ele pegou esses bronzes, né, e derreteu para poder construir inclusive o tanque de bronze, as colunas do templo, né, que Davi havia feito todo arquitetado ali, todo o plano, né, havia traçado todos os detalhes. Então, olha que importante você saber disso, né? É mencionado isso na Bíblia com esse propósito, tá bom? Tá, uma outra coisa também que acontece aqui pra gente finalizar. Vai nos dizer então que o Senhor dava muitas vitórias a Davi em todos os lugares, e vai dizer também que Davi reinou sobre todo o povo de Israel e administrou justiça e direito para todos. Então, queridos, tudo isso
acontecendo hoje aqui no nosso devocional, né? Capítulo 18 falando então um pouco sobre as vitórias de Davi, falando sobre esses despojos que ele trazia das guerras, né? E nessa ocasião ele pegou os escudos de bronze e eram muitos, né? E futuramente Salomão utilizou eles para a construção do templo. Capítulo 17 falamos desse desejo dele da construção, né? E o capítulo 16 falamos sobre a arca, né? Detalhes aí sobre a arca também, do que estava acontecendo, esse transportar da arca para a tenda, né? Amém, queridos? Então, olha, que Deus abençoe a sua vida, nós estamos juntos. Se eu puder servir você de alguma forma, como algumas pessoas têm me procurado no privado, pode chamar, porque nós estamos aqui para servir e orar pela sua vida e estarmos juntos aí, fazendo do ano de 2021 o melhor ano da minha e da sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você e nós temos um encontro amanhã. Tchau, tchau.